Então, meus amigos, sorriso total para começar um tema que vocês adoram, né? Ó, professora, não sei se eu gosto desse negócio não, hein? Então tá, é para pensar que gosta, porque cai muito na prova. É a parte de aplicabilidade das normas constitucionais. Oba! Veja, aplicabilidade das normas constitucionais. Isso aqui no seu edital pode vir escrito desse jeito, mas também pode ser que no edital esteja assim, ó, classificação das normas constitucionais. Não é da Constituição, não, tá? Classificação das normas constitucionais. Ou senão ele pode colocar assim, ó, eficácia das normas constitucionais, tá? Das três maneiras, vocês podem achar questões na prova. Como, na verdade, informação no edital. Aplicabilidade das normas constitucionais, classificação das normas constitucionais e eficácia das normas constitucionais. E o que a gente vai pensar agora? Olha, nós estamos estudando a Constituição Federal agora. A atual Constituição. E conforme as características da Constituição promulgada em 1988, nós temos alguns autores fazendo a classificação dos dispositivos da Constituição, dos artigos, dos incisos, das alíneas. E são vários autores fazendo classificações. Você tem, por exemplo, José Afonso da Silva, que é o autor mais conhecido, e é o que eu vou trabalhar aqui. Normalmente é o que vem definido na prova. Ele não coloca lá assim no edital, classificação segundo José Afonso da Silva, não. Ele coloca assim, classificação das normas constitucionais, 2 pontos. Eficácia plena, contida, limitada, programática. Vocês não já viram isso? Essa classificação é de um autor chamado José Afonso da Silva. Mas há outros, com outras classificações. É o caso, por exemplo, do nosso ex-ministro do Supremo, Aires Brito, que tem uma classificação diferente para isso. A Maria Helena Diniz, jurista, tem uma outra classificação. E a gente vai focar naquilo que mais cai na prova. Então, o que eu quero que você pense comigo aqui é que nem todas as normas da Constituição têm a mesma eficácia jurídica. Escuta. Todas as normas da Constituição Federal têm eficácia jurídica. Entretanto, a eficácia jurídica delas não é a mesma. Existem normas constitucionais que são incompletas, que são insuficientes. E você abre o texto, você lê, e você fala, mas como que vai ser isso? A Constituição cria uma expectativa em relação a algo, mas o que consta no texto constitucional não é suficiente para você exigir que o poder público, que uma autoridade pública, cumpra aquela norma constitucional. Ou que fosse o contrário. O que está na Constituição não é suficiente para que o Estado exija de você algo. Então, existem algumas normas constitucionais assim, que são incompletas, em que a Constituição está criando uma expectativa em relação a algo, e que aquilo que está no texto constitucional, para ser efetivamente aplicado, vai depender da produção de leis infraconstitucionais, de leis comuns, que vão regulamentar a norma constitucional e que vão explicar como a Constituição vai ser cumprida. Há outras normas constitucionais que não dependem só de lei regulamentadora, que dependem de programas e obras de ação, de programas públicos, para que possam desenvolver a efetividade daquela norma constitucional. Por isso a gente fala assim, existem normas constitucionais incompletas. Eu vou usar exemplo já, tá? Agora, para nossa sorte, a maioria do que está no texto da Constituição está completo. É suficiente. Você abre, você lê, dali você já extrai o direito, ou você já extrai a obrigação, a garantia, e você já exige o cumprimento daquilo. A maior parte das normas constitucionais, ufa, para nossa sorte. Então, as normas constitucionais, existem aquelas que são completas e aquelas que são incompletas. E é por isso que parte da doutrina, é o caso, por exemplo, de Aires Brito, classifica a norma constitucional assim, dizendo que há normas constitucionais autoexecutáveis e normas constitucionais não autoexecutáveis.
Fala, professora, gostei dessa classificação. É mais simples, né? Autoexecutáveis e não autoexecutáveis. As autoexecutáveis são aquelas suficientes, bastante em si mesmas, completas, em que o direito é extraído diretamente da Constituição, a maioria do texto. E outras normas que não são autoexecutáveis, ou seja, são incompletas. Elas dependem de algo mais para produzirem a integralidade dos seus efeitos. Então, com esse pensamento, agora a gente vai focar em um autor, mas eu preciso que você desfaça um senso comum. Observe, o que é que nós começamos a estudar agora? Nós começamos a estudar agora classificação de normas da Constituição Federal. Eu vejo assim direto, e às vezes vocês me perguntam, né? Mandam perguntas, às vezes no chat de uma aula ao vivo, às vezes manda até no meu Instagram, querendo aplicar essa classificação de norma constitucional para texto de lei comum. Não, é classificação de normas da Constituição. Nós não estamos falando de texto de lei comum. O que eu vou te explicar agora, de novo, não se aplica às leis, se aplica às normas da Constituição Federal. Tá bom? Maravilha. Dito isso, agora a gente vai estudar conforme o autor. Seria bom você registrar. Segundo José Afonso da Silva. Muita coisa do que a gente trabalha aqui na aula é desse autor. É um jurista de bastante credibilidade, agora já tem um filho dele também seguindo os caminhos, enfim. Então, segundo José Afonso da Silva, as normas constitucionais podem ser assim classificadas. Ó. A gente pode ter uma norma de eficácia plena, a gente pode ter norma de eficácia contida, e ele fala que a norma pode ter também eficácia limitada. Ao falar da norma de eficácia limitada, ele faz aqui uma subdivisão e diz assim, a norma limitada pode ter princípio institutivo. Não olhe com essa cara, que é bem simples, eu vou explicar cada coisa. E a norma limitada pode ter um princípio programático. Então, quando ele classifica as normas constitucionais, quanto à eficácia, ele classifica assim, uma norma pode ter eficácia plena, pode ter eficácia contida, e pode ter eficácia limitada, sendo que a norma limitada é dividida em duas. Limitada de princípio institutivo, limitada de princípio programático. Às vezes, no edital, ele coloca assim, norma plena, contida, limitada. Às vezes, ele coloca norma plena, contida, limitada, programática. A norma programática é uma espécie de norma limitada. Em que, embora às vezes no edital venha separado, às vezes você tenha questões da prova falando em norma programática, tá? Mas é preciso sempre saber que a norma programática é, na verdade, uma espécie de norma de eficácia limitada. E eu vou desenvolver cada uma dessas ideias aqui com vocês. Mas eu preciso que vocês anotem uma observação como premissa. Antes de eu explicar qualquer coisa aqui, a gente tem que ter uma premissa. Anote. Coloca OBS. Anota com aquela cor especial, faça uma caixa, um destaque. Depois não diga que eu não te avisei. Cai muito na prova. Escreva assim. Todas as normas constitucionais são dotadas de eficácia jurídica. De novo, todas as normas constitucionais são dotadas de eficácia jurídica. Então, a eficácia jurídica não é a mesma para todas as normas constitucionais. É diferente, porque umas são completas e outras incompletas. Agora, todas elas têm eficácia jurídica, ainda que seja uma eficácia jurídica mínima, mas todas elas são dotadas de eficácia jurídica. Veja que eu estou batendo muito nessa tecla, porque a quantidade de questões é enorme sobre o assunto.
E o examinador, ele tenta provar para você, por A mais B, que há um tipo de norma constitucional que ele vai descrever como sendo a norma limitada, que não tem eficácia jurídica, que não vale nada, que não tem eficácia jurídica, porque ela é limitada e ela não foi regulamentada. Para você se lembrar, antes mesmo de eu dizer o que é a norma limitada, para você se lembrar disso. Todas as normas constitucionais são dotadas de eficácia jurídica, ainda que mínima, mas todas são. Por quê? Porque toda norma constitucional vai, no mínimo, revogar dispositivo anterior. Vai, pelo menos, criar a obrigação de fazer ou deixar de fazer. E vai ser utilizada como parâmetro de controle de constitucionalidade. Dada a força normativa da Constituição e dada a supremacia da Constituição, independente da classificação da norma, ela é norma constitucional e alguma eficácia jurídica ela tem. Jamais queira tirar a eficácia jurídica de qualquer norma constitucional. Embora umas tenham mais, outras tenham menos eficácia jurídica, todas têm. Estamos juntos? Todas têm. Por quê, professora? Porque, no mínimo, revogam o dispositivo anterior, criam obrigação de fazer ou deixar de fazer e são utilizadas como parâmetros de controle de constitucionalidade. Agora, há pouco eu disse para você que há normas completas e normas incompletas na Constituição. A norma de eficácia plena é uma norma completa, suficiente em si mesma. O direito é extraído da própria Constituição. E por isso a gente fala assim, ó, a aplicabilidade de uma norma de eficácia plena é imediata. É uma norma de aplicabilidade imediata, direta e integral. Por isso ela é plena. Talvez a ideia que a maioria de vocês tem da norma constitucional. Talvez a maioria que está aqui acha assim, todas as normas constitucionais são assim, professor. Não, não são todas, não. A maior parte da Constituição é assim. Mas não é tudo, não. Então, a norma plena é aquela que tem aplicabilidade imediata. O que quer dizer isso, professora? No momento em que aquilo surgiu, seja a norma originária, então quando a Constituição foi publicada, ou uma norma derivada, quando a emenda foi publicada, no momento que surgiu, já tinha na Constituição o bastante para você cumprir ou exigir o cumprimento. Então, a aplicabilidade é imediata, é suficiente à Constituição. A aplicabilidade é direta, o direito nasce da própria Constituição. Professora, mas não é tudo assim? Não. Quando a norma é limitada, por exemplo, a Constituição cria uma expectativa de algo e a lei explica esse algo. Então, você aplica a norma constitucional a partir da lei, de modo que a aplicabilidade é indireta, mas na norma plena não. Como a Constituição é suficiente, o que está lá é bastante, então cumpra-se o que está posto. Aplicabilidade imediata, aplicabilidade direta e integral. Conforme está, conforme é, cumpra-se. É uma norma que já pode ser cumprida integralmente, que não depende de mais nada. Às vezes o poder público não cumpre. Fofoquei, né? Mas a Constituição é suficiente. A desobediência do poder público não muda a classificação da norma constitucional, porque ela já é suficientemente capaz de produzir a integralidade dos efeitos. Às vezes, ela nem produz a integralidade, porque o poder público se omite em relação a algo. Mas a Constituição é suficiente para criar o direito ou a obrigação. A norma é plena, já vou usar vários exemplos. Agora, não são todas as normas constitucionais que são desse jeito. A norma contida, preste atenção, eu vou mudar de cor porque eu quero fazer destaque. Mas a norma contida é completa também. Ao contrário do que alguns de vocês que já começaram a estudar o assunto acham. A maior parte de vocês acaba confundindo a norma contida com a limitada. Então, eu quero destacar, a norma contida é muito mais parecida com a norma plena do que com a norma limitada. A norma contida é completa também. O que quer dizer isso, professora? É suficiente o que está na Constituição.
Não precisa de lei regulamentando, não. Basta a Constituição, você já pode exigir o cumprimento daquilo. Então, observe, ó, a aplicabilidade de uma norma contida é imediata também. É uma aplicabilidade direta também. Veja, até aqui a norma plena é igual à norma contida. Ó. Ambas têm aplicabilidade imediata e aplicabilidade direta. Vixe. Mas qual é a diferença, então? É que na norma contida eu tenho isso, ó, mas pronto, começou, né? Mas possivelmente a aplicabilidade não será integral. Então, a norma contida é aquela cuja aplicabilidade é imediata, direta, mas possivelmente não integral. Isso por quê? Porque o alcance dela poderá ser contido, diminuído, reduzido por uma lei infraconstitucional ou pela própria Constituição. Não se preocupe, estou trabalhando primeiro a teoria, mas eu vou usar muitos exemplos ainda. Então, a norma contida é suficientemente capaz de criar direitos e obrigações, mas a diferença dela em relação à norma plena é o alcance. Enquanto a norma plena tem um alcance amplo de aplicabilidade integral, a norma contida pode sofrer contenção, por isso ela é chamada contida. É possível que uma lei infraconstitucional, ao regulamentar o texto, venha diminuindo o texto. O alcance daquilo que foi planejado na Constituição. É possível também que uma outra norma constitucional restrinja a eficácia da primeira. Isso ela é contida. Contida, literalmente. Reduzida, contida. E a norma de eficácia limitada, por fim, é chamada limitada por quê? Ela é limitada porque essa norma aqui é incompleta, ó. Olha aqui a diferença. Essa aqui é incompleta. Eu tenho no texto constitucional só uma expectativa em relação a algo. O que está lá não é suficiente para você já aplicar. Você fica na dúvida, mas como que eu faço isso? Isso aqui é como? É executado como? Você não tem a informação. Então, a norma limitada, seja de princípio institutivo ou programático, que a gente ainda vai desenvolver a ideia, é uma norma incompleta, de modo que a aplicabilidade de ambas, olha que muda, ó. A aplicabilidade é imediata. O que é algo imediato, hein, gente? Imediato é agora. Imediato é futuro. É uma norma de aplicabilidade posterior, uma norma de aplicabilidade futura. É uma norma de aplicabilidade indireta também. Por quê? Porque como o texto constitucional é incompleto, quem vai desenvolver a Constituição vai ser a lei infraconstitucional. Seja uma lei ordinária, seja uma lei complementar, de modo que a norma constitucional só será integralmente aplicada o dia que tiver a lei explicando como fazer. Então, essa norma limitada é limitada porque ela tem dependência de regulamentação. A Constituição não é suficiente, então ela tem dependência de regulamentação. Essa regulamentação é infraconstitucional. E daí o José Afonso da Silva, ao olhar o texto da Constituição, ele percebeu isso. Tem coisas completas e coisas incompletas. Dentro do que está completo, tem coisa integral e coisa restringível. E aí ele criou essa classificação. E por que a classificação dele ficou famosíssima? Porque o Supremo usa. A principal razão é essa aí. Os ministros julgando, analisando os casos concretos, interpretando a norma constitucional, rotineiramente eles utilizam essa classificação. Ah, essa norma aqui é limitada. Ah, essa norma aqui é contida. Ah, essa norma aqui é plena. É por isso, tá? Então, a classificação de José Afonso da Silva, deixei um quadrozinho aqui para vocês, eu sei que vocês gostam disso, né? Para vocês treinarem um pouco. Tá aqui, aquela ideia reduzida aqui neste quadro. Só que, para além de você vir pegar um quadrinho desse e sair decorando a plena, imediata, direta, integral, que aqui com isso você consegue responder várias questões. Mas, para além disso,
você precisa, na verdade, aplicar a teoria. Então, nós vamos usar agora vários exemplos e depois disso a gente vai voltar naquele quadro para saber se faz sentido ou se só a gente decorou, tá? Comecemos, portanto, pela norma de eficácia plena, o que representa a maior parte da Constituição. Norma de eficácia plena. Deixei para vocês aqui um conceito, ó. São normas constitucionais que, desde a publicação da Constituição, produzem ou podem produzir. Quando eu coloco aqui podem produzir, é porque às vezes o texto é suficiente, o poder público não cumpre. Mas o texto é suficiente. Então, elas produzem ou podem produzir todos os seus efeitos. Por isso que ela é plena. Aí você lembra. Produzem ou podem produzir todos os efeitos previstos na Constituição. Por quê? Porque a aplicabilidade é imediata, é direta, o alcance é amplo, a aplicabilidade é integral, a norma é suficientemente capaz de gerar direito, garantia, proibição. É isso. Tá. Então, como eu falei que a maior parte do texto constitucional tem essa classificação, vamos pegar os exemplos mais razoáveis ali para a prova. Se você abrir, por exemplo, o artigo 1º da Constituição, o artigo 1º é todo norma plena, porque ele define o básico do modelo do Estado. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal. Constitui um Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. Tudo, norma plena. A gente está definindo ali a forma de Estado, que é a federação, a forma de governo, que é a república, o regime político, que é o democrático, os fundamentos da República Federativa do Brasil, da onde nasce toda a Constituição. Então, é tudo de aplicabilidade imediata, direta, integral, é o que está conforme é, cumpra-se. Norma de eficácia plena. Assim, quando você pega o artigo 2º, separação de poderes, são poderes da União, o executivo, o legislativo e o judiciário, independentes e harmônicos entre si. Você pula o artigo 3º. Artigo 4º, são princípios que regem as relações internacionais do Brasil. Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, segue, são 10 os princípios, né? Norma plena. A maior parte do que está no artigo 5º, norma plena. Professor, acho que aí você errou, né? Por que você acha que eu errei? Professor, o artigo 5º não é todinho norma plena? Não. Desfaça esse senso comum que a maioria de vocês tem. A maioria do que está no artigo 5º é norma plena, mas dentro do artigo 5º tem norma contida e dentro do artigo 5º tem norma limitada e a gente vai usar exemplo. Então, não é para vocês usar o artigo inteiro, não. São vários incisos e parágrafos. Tem exemplo para as 3 coisas que nós vamos estudar aqui. Mas a maioria é norma de eficácia plena, porque a gente está criando direitos e garantias individuais. Aí você dá um salto grande. A gente vai lá pensar, por exemplo, na competência do Supremo Tribunal Federal, artigo 102 da Constituição. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente. Aí, ação direta de inconstitucionalidade, de lei ou ato normativo federal ou estadual. Aplicabilidade imediata, direta, integral, é suficiente isso. Basta, o tribunal tem aquela competência, acabou, está definido. Ok? Mas eu separei propositalmente alguns exemplos para vocês anotarem aí, fora os que eu já coloquei aqui. Ó, o artigo 5º, 3º inciso. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. O que você tem aqui no texto constitucional é uma garantia do direito à vida. Porque a vida no texto constitucional é vida de estar vivo, mas vida é também viver com dignidade. Direito à vida significa estar vivo e viver com dignidade. Ele tem dupla acepção. Aí vem a Constituição trazendo, então, várias garantias dessa ideia de vida. Uma garantia é o 3º inciso.
ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Acabou, é suficiente a norma constitucional. Essa norma tem eficácia plena. A informação dela é completa, é suficiente. Aplicabilidade imediata, direta, cumpra-se isso. É vedada a tortura, tratamento desumano, degradante. Então, eu não dependo aqui de ter uma lei tipificando o crime de tortura para que isso valha. Independentemente de ter lei descrevendo formas de tortura, tratamento desumano degradante, independente de existir uma lei de execução penal ou que estabeleça ali toda a conduta dentro de uma carceragem, independentemente disso, basta o texto da Constituição. Então, eu que estou sofrendo, ou na iminência de sofrer, um tratamento degradante que fere a minha condição de ser humano, eu posso agora usar o terceiro inciso do artigo 5º para exigir que o Estado faça algo em meu favor, ou que ele deixe de fazer algo, ou para exigir uma indenização do Estado quando descumpre isso. É bastante a Constituição. O direito nasce do próprio texto constitucional. A norma constitucional é completa, não depende de lei nenhuma tratando desse assunto. Começou a desenvolver a ideia do que seria uma norma plena? Ok, vamos mais. Continuando no próprio artigo 5º da Constituição Federal. Agora, artigo 5º, inciso 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Habeas corpus é uma garantia individual, uma cláusula pétrea. Ah, professor, mas é uma ação judicial. É uma ação judicial, mas não é uma ação judicial qualquer. Habeas corpus é uma ação judicial criada pela Constituição, por isso a gente chama de remédio constitucional, é uma ação judicial criada pela Constituição e em defesa da liberdade de locomoção. Então, habeas corpus é uma garantia de um direito. O direito é a liberdade de locomoção. E a garantia desse direito é habeas corpus. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer privação da liberdade de locomoção, a partir de um ato manifestamente ilegal ou de um ato abusivo praticado por alguém, e normalmente esse alguém é a autoridade pública. Então, eu tenho uma proteção constitucional. Proteção de que direito? Da liberdade de locomoção. Então, independentemente de você ter o Código de Processo Penal falando do habeas corpus, o procedimento para o habeas corpus, independentemente de ter lei regulamentando essa ação judicial, ela, para além de ser uma ação judicial, ela é uma ação constitucional que representa uma garantia individual. Mesmo que não tivesse lei, eu faria uso do habeas corpus. Eu não dependo da lei, eu faria uso do habeas corpus. É uma norma de aplicabilidade imediata, direta e integral. E quando, dentre vários dispositivos do artigo 5º, eu propositalmente escolho habeas corpus, é para já hoje, tá, dizer para você assim, para quem está começando a estudar agora ou para quem já está mais adiantado na matéria, é o seguinte, anote como observação. Pega a caneta ou prepara para digitar. Anote como observação. Todos os remédios constitucionais são normas de eficácia plena. Todos os remédios constitucionais são normas de eficácia plena. Então, aqui eu estou usando um exemplo, escolhi aleatoriamente o habeas corpus, mas existem outros remédios constitucionais. Para além do habeas corpus, existe a habeas data. Na aula de artigo 5º a gente vai descrever isso detalhadamente, mas a habeas data também é um remédio constitucional, também está no artigo 5º. A aplicabilidade do inciso que dispõe sobre a habeas data é plena também. Sobre o mandado de segurança, plena também, inclusive o mandado de segurança coletivo. Sobre ação popular, norma plena. Mas sabe o que eu quero destacar realmente? Eu quero destacar o mandado de injunção. E talvez quem está começando a estudar agora nem
esteja entendendo por que eu estou destacando o mandado de junção. Mas assim mesmo você anota. Pode até ser que neste vídeo não vai fazer tanto sentido. Quem está mais avançado na matéria já percebeu. Quando o examinador quer chatear você, ele, ao invés de pegar aqui o inciso 68, dispondo sobre o habeas corpus, ele vai pegar o dispositivo que dispõe sobre o mandado de junção. Conceder-se-á mandado de junção sempre que a falta de norma regulamentadora tornar inviável direitos e liberdades constitucionais e as prerrogativas inerentes à nacionalidade, cidadania e soberania. É o que está lá. Aula de artigo 5º, a gente vai estudar com detalhe o que é o mandado de junção e cada uma dessas ações. Mas, quando ele coloca o dispositivo que dispõe sobre o mandado de injunção na prova, ele já coloca propositalmente. Por quê? Conforme a gente ainda vai melhorar a ideia, o mandado de injunção é uma ação judicial que protege normas de eficácia limitada. Que ainda vou explicar para você o que é. Mas uma proteção dessas normas é o mandado de injunção, é essa ação judicial. Aí o que o examinador faz? Ele pega a redação do texto que dispõe sobre o mandado de injunção e fala que aquela norma é limitada. E não. E não. O mandado de injunção ampara normas de eficácia limitada. Mas a norma constitucional que criou o mandado de injunção é norma plena. Só para você ter uma ideia, a lei que regulamentou essa ação judicial, chamada mandado de injunção, é uma lei relativamente recente. É a Lei 13.300, 2016, essa lei. Peraí, mas a Constituição foi feita em 88. A lei só foi feita em 2016. Quer dizer, então, que de 88 a 2016, a gente ficou sem usar o mandado de injunção? Não tinha lei dizendo como é que funciona essa ação? Não tinha nenhuma lei dizendo quem é que pode impetrar essa ação. Não tinha lei dizendo como que funciona, como é que eu faço a petição, como é que é feito o endereçamento. Não tinha lei dizendo nada, nenhuma palavra sobre o mandado de injunção. Então, de 88 a 2016... a única coisa que tínhamos sobre o mandado de injunção era a Constituição, dizendo conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora tornar inviável direitos e liberdades constitucionais. Só tinha isso. Então, para a habeas corpus tem o Código de Processo Penal, a habeas data tem lei específica, o mandado de segurança tem lei específica. Aliás, duas leis, uma, a mais recente é de 2009, ação popular com lei específica, mas mandado de injunção não tinha. Uai, então se não tinha a lei, eu não podia fazer uso dessa ação? Não é isso. Por quê? Porque a norma não é plena? É plena, então não depende de lei. Uai, Nelma, mas como é que você fazia a petição? Endereçava a quem? Como é que funcionava? Ah, não tem lei, eu vou fazer mais parecido aqui com o mandado de segurança. E o Supremo aceitava. Por quê? Porque a norma constitucional tem aplicabilidade imediata, ela é suficiente, ela é completa. Então, eu registrei aqui habeas corpus, mas eu quero que vocês anotem no caderno que todos os incisos do artigo 5º, que dispõem sobre as ações constitucionais, os remédios constitucionais, que são essas ações, além do habeas corpus, essas outras 4 ações, todas elas são normas de eficácia plena, porque são garantias individuais, garantias de direito. Se eu tenho a garantia de algo, a garantia tem que ter aplicabilidade imediata. Então, no artigo 5º tem direitos e tem garantias. As garantias têm aplicabilidade imediata, isso eu já posso concluir. Todas as ações constitucionais são garantias, todas elas são normas de eficácia plena. Quando o examinador quer te derrubar, ele usa o mandado de injunção. A professora não entende muito bem. Anota o exemplo. Por quê? Talvez você nunca nem ouviu falar em mandado de injunção. A gente vai estudar essa ação. Mas hoje você já sabe que o mandado de injunção, assim como as demais ações constitucionais, estão na Constituição em incisos que são classificados assim, normas de eficácia plena. Estamos juntos ou já perdi alguém? Estamos juntos? Então fala que nós estamos juntos. Estou aqui, professor. Fala, não, professor, eu acabei de acordar, né? Vamos lá, para mais exemplo.
Artigo 5º, inciso 5º. Agora, esses exemplos que eu separei nessa tela, separei de propósito e digo, tomara que caia na sua prova. Porque esses exemplos que eu separei são todos a partir de decisões do Supremo Tribunal Federal. Tá? Ou seja, tem jurisprudência? Tem. A luz de alerta já acendeu? Já. Então, a Constituição fala assim, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral à imagem. Você vê, né? Classificar uma norma constitucional como plena, contida, limitada, não é só para o examinador chatear você na prova. Isso aqui tem aplicação, é prática. Bom, o texto constitucional fala assim, ó, que é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Essa norma é plena também. Quer dizer que eu tenho liberdade para ter as minhas convicções pessoais, sejam de natureza política, religiosa, ideológica, e a Constituição está dizendo que eu tenho liberdade para externar para você o meu pensamento, que é a liberdade de manifestação do pensamento. Observado que eu me identifique, né? Porque a Constituição fala assim, vedado o anonimato. Beleza. Só que o texto constitucional também diz assim, é garantido o direito de informação. Resguardado o sigilo da fonte. Ah, então eu posso manifestar o pensamento e a partir disso eu também tenho a garantia do direito de informação. E na soma eu tenho a liberdade de imprensa. Ah, excelente. Só que a gente não trabalha com direitos absolutos, né? A gente trabalha com uma série de direitos e na interpretação eu junto todos. Já prevendo que eu possa cometer algum excesso, vem a Constituição no artigo 5º e fala assim, mas também é garantido o direito de resposta, proporcional ao agravo. Além de garantir também para a pessoa a indenização por dano moral ou material, ou que fosse ambos. Então, por quê? Porque não se trabalha com direito absoluto. Eu chego aqui e quero manifestar o meu pensamento. Beleza. Aí eu usei o canal do YouTube do Estratégia e ao invés de dar a minha aula, o que eu fiz? Fofoquei. E resolvi falar mal de você. E aí falei que você fez um monte de coisa, e aquilo que eu falei que você fez, tudo mentira, você nem fez, ou não foi daquele jeito. E aí o chat movimentou, foi uma confusão, você perdeu o emprego por causa disso, a imprensa está te procurando. Pensou na confusão que eu causei na sua vida? Pois é, tanto eu, pessoa comum aqui, posso fazer isso, quanto às vezes sabe quem faz isso? A própria imprensa, o jornalista. É publicando uma matéria ali na emissora de rádio ou de TV, né? Reproduzindo a matéria, ou publicando um artigo numa revista, um jornal, enfim. E aí a pessoa ofendida, no caso do meu exemplo que você, fala assim, mas gente, mas não é isso. Isso não é verdade, a notícia não é essa, isso está distorcido, olha a Nelma fazendo fake news. E aí, o que eu fiz? Eu prejudiquei você? Sim. O que eu falei vai constituir um crime? Se constituir crime, eu respondo criminalmente. Ah, o que eu falei causou a você dano? No meu exemplo, eu falei que você perdeu o emprego. Ixi, causou dano material. Então, eu tenho que indenizar você. Causou dano moral, eu indenizo você. Causou dano à sua imagem, eu indenizo você. Obviamente, eu não sou a única pessoa a ter direitos. Eu tenho direito de falar o que eu quiser, mas não quer dizer que você não tenha direito nenhum. Eu falei o que eu quis, violei direito seu, eu respondo. Agora, para além de eu responder criminalmente e civilmente tendo que indenizar você, você ainda tem o direito de resposta. Professora, o que é o direito de resposta? É o direito que você tem de contra-argumentar. É o direito que você tem de mostrar a sua versão dos fatos. Contra-argumentar. E esse direito de resposta é proporcional ao agravo. Então, se eu utilizei do canal do Estratégia, no determinado horário, que tinha muito público, 5 minutos para acabar com sua vida, fazendo fofoca, você tem direito de requerer aqui, ao próprio Estratégia, 5 minutos, nesse mesmo canal aqui, para você contra-argumentar.
E assim também, o que falaram sobre você foi na rádio, foi na televisão, publicou no jornal, na revista, você tem o direito de resposta, proporcional ao agravo. Quer dizer, do mesmo jeito que você foi agravado, o desagravo você vai fazer. Porque é para alcançar aquelas mesmas pessoas, ou ter o mesmo alcance, ter a mesma proporção do prejuízo, você tenta a reparação disso mostrando a sua versão, utilizando o direito de resposta. Beleza? Interpretamos o texto constitucional rapidamente, mas nós interpretamos, né? Ok, qual foi o problema que surgiu? Surgiu o problema porque, quando foi promulgada a Constituição de 88, tempos após, o Supremo foi provocado, ele analisou a lei de imprensa e o tribunal falou, opa, a lei de imprensa não é compatível com a Constituição. Então, ela não foi recepcionada. E daí a gente ficou, até 2015, sem lei de imprensa. Ficamos alguns anos sem lei de imprensa. Hoje tem, ela foi feita em 2015. Ok, e o que acontecia na prática é de, às vezes, a imprensa se exceder ao divulgar a notícia ali. E a pessoa ofendida queria fazer jus ao direito de resposta. Falou, não, mas não foi assim. Que era o direito de resposta na emissora tal, no jornal tal. E aí as emissoras começavam a negar, falando, não, você está pedindo direito de resposta, não tem nem lei que regulamenta isso. A lei de imprensa morreu, não tem outra lei. A Constituição até fala em direito de resposta, mas não tem lei dizendo como que vai ser feita essa resposta. Se basta você requerer para mim, você tem que ingressar com a ação judicial. Qual o procedimento? Não vou garantir para você o direito de resposta. Obviamente, esses casos foram judicializados. A questão chegou até o Supremo Tribunal Federal. E o tribunal olhou e disse, gente, essa norma é plena. E daí que não tem lei de imprensa? Independentemente de ter ou não a lei de imprensa, está garantido o direito de resposta, nesses termos, proporcional ao agravo. Do mesmo jeito que o João foi agravado, o João terá o direito ao desagravo. Pronto, a norma constitucional é completa, ela é suficiente. Para aplicar o direito de resposta, não precisa ter lei, não tem que ter lei de imprensa. Essa norma não tem dependência de lei. Ela é suficiente, ela é completa. A norma é plena. Ah, professora, por isso que eu fui fazer a questão, o examinador perguntou isso aí, se isso aí era norma plena. É, porque causou uma confusão já. Tem decisão da STF, é norma plena. Aplicabilidade imediata, direta, integral. Percebeu? Não tem dependência de lei. Basta a Constituição. Ah, mas você não tem a lei de imprensa, como que é? Do jeito que eu quiser, ué. Garante para mim, não vou garantir não, a emissora tal me negou. Então, beleza, a educação judicial, vem a ordem judicial, garanta lá. Você ficou 2 minutos falando da Ariel, né? 2 minutos para ela, no mesmo horário, no mesmo canal. Para atingir o mesmo público. É isso. Proporcional. Entendeu? Pois tomara que caia na sua prova. Beleza. Agora, outro exemplo. Isso aqui também causou na prática uma confusão danada. Aos maiores de 65 anos, até aproveita já para você guardar a idade, às vezes na prova ele põe 60, às vezes ele põe 70, tá? Aos maiores de 65 anos, é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Tá? O que a Constituição está dizendo aqui? Dizendo que as pessoas idosos maiores de 65 anos, têm o direito de utilizarem transporte público, transporte urbano, gratuitamente. Por quê? Porque é idoso. Mas a gratuidade é só porque é idoso? É, porque é idoso. A Constituição está dizendo isso. É a norma originária, inclusive, da Constituição. Ok, isso ficou anos e anos com o poder público negando, dizendo assim, a Constituição está criando isso para os idosos, mas vamos esperar regulamentar isso aí. Quem é que vai pagar essa conta? Se foi feita aqui uma concessão pública e agora a empresa X aqui é que faz o serviço de transporte urbano,
Então, é a empresa que vai garantir cadeiras? Quantas cadeiras para os idosos? Gratuitamente? Mas ela está prestando um serviço público, mas ela, mediante concessão, ela visa lucro, ela tem uma expectativa de lucro. E agora, se tiver um monte de idoso no município? E aí? Não, então tem que ter regulamentação disso. Então, aí a gente tem que ser compensado. E aí, essa responsabilidade é do poder público e não do concessionário. E gerou essa confusão. E o povo não cumpria isso. E não cumpria por anos. Até que a matéria chegou ao Supremo Tribunal Federal e o tribunal disse o seguinte, essa norma é plena. Você está vendo o efeito prático? Porque quando eles estavam dizendo assim, tá até no texto constitucional, mas a gente nem sabe como é que vai fazer isso. Então isso aqui é uma norma programática. Um dia a gente vai cumprir isso, o dia que tiver regulamentação. E aí, então, vem o Supremo Tribunal Federal e diz assim, a norma tem eficácia plena. A aplicabilidade dela é imediata, é direta, é integral, basta a Constituição. O que a Constituição está dizendo tem que garantir a gratuidade para o idoso com 65 anos. Agora, não tem regulamentação disso. Paciência, ou vocês fazem a regulamentação, legislativo, faz a lei, o Estatuto do Idoso, bora logo fazer o Estatuto do Idoso, regulamenta logo esse assunto, e que enquanto vocês regulamentarem, mesmo assim o idoso vai fazer o uso do transporte, o que na prática é assim. Tem quantas cadeiras? 40. Tem quantos idosos, de uma vez que chegaram, 40, ocupa as 40. Professor, mas aí quebra a empresa, né? Então regulamenta, vê como é que vai ser isso, regulamenta. Não tem regulamentação, não tem regulamentação, usa tudo. Porque a norma constitucional não depende de regulamentação, basta que está aqui. Então, o que o tribunal fez foi dar um ultimato no Congresso Nacional. Foi dizer assim, regulamenta isso logo, porque se não regulamentar, vocês vão ter um problema enorme. Bora logo explicar isso no Estatuto do Idoso, porque a norma constitucional não depende da lei, basta o que está no texto. Entendeu? Aplicabilidade imediata, direta, integral. Vocês entenderam? Pois tomara que caia na prova. E aqui eu não preciso nem desejar demais que caia na prova, porque isso aqui cai. Tudo que eu estou falando cai na prova. Agora, no minuto que grava esse vídeo, o que é o mais esperado de cair? Vocês já vão achar, sobretudo sobre o artigo 230, muitos itens na hora que vocês forem fazer exercícios. Lembre-se de mim nessa hora. Mas de agora para frente, o que vocês vão achar é o que eu vou colocar aqui. Eu não fiz questão ainda, mas já vai fazer, porque tem decisão recente do Supremo Tribunal Federal sobre isso aqui. Oba, adoro jurisprudência, professor. É dever do Estado com a educação. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de, dentre outras coisas, educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 anos de idade. Então, o artigo 208, ao falar sobre educação, cria para o poder público uma série de deveres em relação à educação. Um dos deveres é garantir para as crianças de até 5 anos de idade atendimento em creche e pré-escola. Acontece que, quando o texto constitucional separa entre os entes federativos a obrigação de cada um com a educação, fala assim, é do município a responsabilidade com a educação infantil e ensino fundamental. Bom, muito bem. Aí os municípios dizem, não, eu estou quebrado aqui, não tem dinheiro. O ensino fundamental é obrigatório. O Estado me ajuda a garantir vaga de ensino fundamental e creche para a escola, esquece, não tem dinheiro para isso não. Especialmente creche, né? Falando, não, aqui não tem. Tá, mas a Constituição está dizendo que gratuitamente o poder público, que neste caso é dever do município, ele tem que oferecer para as crianças, todas as crianças, de até 5 anos de idade, atendimento em creche e pré-escola. Então, aí, os pais não querem colocar o menino na creche. É obrigatório, né? Mas o poder público ele tem que oferecer essa vaga para que os pais possam trabalhar. É o que está no texto constitucional. E isso aqui ficou por anos e anos descumprido. A norma originária, promulgada em 88. E aí o poder público descumprindo isso. Aí o Supremo Tribunal Federal, sobre o assunto, trouxe uma primeira decisão em 2020 sobre isso.
Ah, professor, por que o Supremo demorou tanto? O tribunal não age de ofício, ele tem que ser provocado. Alguém tem que ingressar com a ação. Em 2020, ele trouxe uma decisão dizendo que isso aqui era norma plena, porque os municípios estavam falando assim, não, isso é norma programática. Um dia eu vou fazer e assim que eu tiver dinheiro, eu vou fazer. Isso aqui é norma programática. Tá. Aí o Supremo disse, é norma plena, vocês têm que garantir a vaga. Ok. E foi isso. Cadê a vaga? Nada do município oferecer a vaga. Aí nós tivemos um outro caso de uma situação concreta de uma criança que precisava de atendimento em creche, não tinha vaga no município, os pais entraram com a ação, e aí o município foi recorrendo, até que a questão chegou ao Supremo Tribunal Federal, chegou ao STF em sede de recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida. O que é isso? Quando o tribunal reconhece a repercussão geral na matéria, a decisão do tribunal, a tese que ele formula, a decisão dele, obriga que todos os outros órgãos do judiciário sigam o mesmo entendimento. Aí, beleza. Então, o Supremo, ao analisar aquele caso, reconheceu a repercussão geral, isso já foi em 2022. E final de 2022. E disse assim, essa norma é plena. É dever do município. O município tem que oferecer vaga para todas as crianças de 0 a 5 anos de idade que precisarem de atendimento em creche e pré-escola. A norma é plena. Ah, e daí qual a novidade? Disse 2 vezes que a norma é plena. A novidade é que agora tem repercussão geral. Significa que se no seu município, às vezes você está nessa situação, se no seu município, você tem filho até essa idade, você procura o município querendo a vaga lá na creche ou na pré-escola e não tem, significa que você pode procurar ali a justiça na sua cidade, tá? E você vai judicializar e o juiz que julgar a causa, como ele está vinculado à decisão do Supremo, o juiz que julgar a causa vai dar ordem ao município, prefeito, arruma a vaga agora. Ah, mas eu não consigo construir a creche, então paga para ele na escola particular. Que tem. Professor, é isso? É isso. Te contei? Você está nessa situação? Deixa só a fofoca aqui para nós, não. Usa isso. Ou espalha isso aí na sua cidade, para quem precisar. É para isso que serve o Supremo Tribunal Federal e a interpretação da Constituição. Então, não é simplesmente dizer, é norma plena. Ok, na sua prova vai perguntar. Na sua prova, a banca vai dizer que isso aqui é norma programática. Ou seja, o município vai fazer quando ele tiver dinheiro, quando ele puder. Aí você vai dizer nada disso. O Supremo tem 2 decisões sobre o assunto. A norma é plena. Além de você saber para a prova que a norma é plena e que ela não depende de regulamentação, você sabe para a sua vida. Tem vaga para o seu menino? Não. Então judicializa. Porque o juiz é obrigado a dar ordem, ele vai dar liminar para poder matricular o seu menino. Entendeu? Mas tomara que caia na sua prova. E vai cair na prova. Amigos, vocês estão percebendo a situação? A gente está estudando uma teoria aqui. E eu estou usando exemplos explicando essas normas constitucionais brevemente, né? Em aula de artigo 5º, nós vamos descrever todos os dispositivos. Depois a gente vai estudar a ordem social, essas coisas todas aqui, a gente vai estudar com calma. Mas eu estou trazendo já uma interpretação para você saber que o direito é importante para a sua prova, muito, mas o direito é vivido. Quando você entende que aquilo que você estuda tem aplicação, você passa até parar um pouco de rejeitar, assim, que coisa chata, né? Não é chata, é a vida, é a aplicação. Pois tomara que caia na sua prova. E tomara que você não precise disso, que no seu município já tenha mesmo vaga para as crianças até 5 anos. Beleza? Ok. Então é isso. Isso aqui é norma de eficácia plena. A maior parte do texto constitucional tem essa classificação. Entretanto, nem todas as normas constitucionais têm eficácia plena, tá? A gente tem também as chamadas normas de eficácia contida, que eu já te falei, que a norma de eficácia contida também tem a aplicabilidade imediata e direta. A norma contida também não depende de regulamentação infraconstitucional, basta o que está no texto constitucional, é suficiente o que está lá, a norma é completa. Eu estou batendo nessa tecla, porque quando a gente for fazer exercícios, vocês vão ver que, na maioria das vezes,
as bancas fazem o quê? Tentam confundir a norma contida com a norma limitada. Então, estou dizendo isso. A norma contida é muito mais parecida com a norma plena do que propriamente com a norma limitada. Então, é aquela que produz desde logo todos os seus efeitos jurídicos. Ou seja, ela tem aplicabilidade imediata e direta, como a gente já tinha notado. Mas admite algum condicionamento no âmbito legal. Professora, o que isso significa? É uma norma cujo alcance pode ser reduzido. O alcance pode ser reduzido. Quando eu coloco que pode ser, significa que não é certeza de que haverá a redução. Mas existe a previsão de redução, embora não exista a certeza. Então, o alcance pode ser reduzido por lei. Estou falando de lei infraconstitucional, então poderia ser uma lei ordinária, uma lei complementar, mas eu estou fazendo referência a uma lei comum. O alcance pode ser reduzido por lei infraconstitucional ou pela própria Constituição. Tá. Quando eu coloco que o alcance pode ser reduzido por uma outra norma constitucional ou pela própria Constituição, eu quero destacar isso. Porque, normalmente, quando vocês estudam, aprendem assim, que o alcance pode ser diminuído por norma infraconstitucional. Tudo bem, na maioria das vezes é por norma infraconstitucional, mas em algumas situações é por dispositivo da própria Constituição, então não precisa ser infraconstitucional, pode ser da própria Constituição. E quando é da própria Constituição, vocês têm mais dificuldade, mas eu vou usar exemplo, tá? Não se preocupe. Então, beleza. Primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo que eu vou usar, vocês têm que destacar aí no material. Eu gostaria de usar uma cor extravagante, mas fica muito ruim para vocês enxergarem, né? Eu queria usar um rosa choque, que nem tem nas minhas... Então, vou usar um amarelinho. Mas no seu caderno, pega o rosa. O neon, rosa, pensa, extravagante, piscando. Ainda escreve assim, vai cair, puxa a seta, faz florzinha, põe balão, põe uma bomba aí. Enfim, faz escândalo no caderno. Por quê? Pelo menos ali, 8 de cada 10 questões sobre o assunto vem com esse exemplo. Pode ser que eu tenha exagerado com 8, mas 7 cai tanto. Quando vocês forem fazer a questão, vocês vão ver o tanto que isso se repete. Cai tanto que às vezes eu fico com preguiça. Eu vou olhar a prova, eu faço correção de muita prova, né? Eu vou olhar e falar, mas de novo, gente. De novo. Vocês não têm criatividade de colocar outra coisa, só sabem esse exemplo? Então faz o escândalo, porque a chance de cair é enorme. Artigo 5º, inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Faço destaque para essa parte final. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Você que está começando a estudar direito constitucional por agora. Isso aqui que eu destaquei, a gente chama de reserva legal. Você já ouviu essa expressão, sim ou não? Então, uma reserva legal. Por exemplo, no inciso 15, tem uma reserva legal também, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui também é reserva legal. Essa expressão, assim, nos termos da lei, na forma da lei, segundo a lei disporá, lei tratará, lei definirá, conforme a lei complementar, essa referência do texto constitucional a uma lei ou uma lei complementar, quer dizer, a referência da Constituição a uma lei infraconstitucional, nós chamamos de reserva legal. Significa que a Constituição Federal fala sobre algo, mas ela criou para a lei comum uma reserva de que a lei também vai tratar daquele assunto. E a lei, às vezes, trata daquele assunto para tornar a norma constitucional exercitável, quando a norma é incompleta. Ou, às vezes, a lei trata daquele assunto para diminuir o alcance da norma constitucional. Mas essa referência do texto constitucional
a lei infraconstitucional, que seja uma lei ordinária ou que seja uma lei complementar, a gente chama de reserva legal. Aprenda já hoje essa expressão. Tá? Lá quando a gente for estudar artigo 5º, aí eu vou falar das espécies de reserva legal e tal, mas não é o momento para hoje. Hoje basta você entender isso. O que é reserva legal? É literal, uma reserva que a Constituição faz para que uma lei infraconstitucional trate de um determinado assunto que está no texto da Constituição. Entendemos? Depois eu uso exemplo de como isso cai na prova. É importante saber, tá? As expressões, o que é a reserva legal, tá bom? Maravilha. Então, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Bom, qual a interpretação do texto? Eu pergunto a você, para que você possa exercer um trabalho, um ofício, uma profissão, é necessário ter lei criando qualificação profissional? Sim ou não? Então, para você responder as questões de prova, é necessário que você interprete as normas constitucionais que ele está colocando lá como exemplo para você classificar. A maioria das questões vem assim. Então, ok, vamos entender o texto. O que a Constituição está criando de direito aqui nesse artigo 5º, inciso 13? Ela está criando a liberdade profissional. O que a Constituição está dizendo é que você no Brasil não tem predestinação profissional. Predestinação profissional. E não é de ver que em pleno século XXI, a gente tem país ainda que com predestinação profissional. Você nasce numa casta e você morre naquela casta. E você só vai fazer aquilo que seus familiares faziam. Meu Deus do céu! Aqui a gente não tem predestinação profissional. Então, você está livre para exercer um ofício, um trabalho, uma profissão. Um meio de sobrevivência. Você vai sobreviver de quê? Qual o seu ofício? Qual a sua profissão? Qual o seu trabalho? Escolha. Então, o que a Constituição está dizendo é que você tem liberdade para isso. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Uai, Nelma, mas essa parte final, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, para eu exercer um trabalho, uma profissão, um ofício, eu não preciso de uma lei que a regulamente. Não, eu não preciso da lei. Mas se tiver a lei fazendo a regulamentação, eu vou ter que me adequar às qualificações profissionais que a lei estabeleceu. Então, aquilo que eu fazia com liberdade, agora eu não faço mais. Agora a lei fez a contenção da liberdade, ela diminuiu. Essa lei aqui, ela não está sendo utilizada para tornar a norma constitucional exercitável. Essa lei está sendo utilizada para restringir o alcance da norma constitucional. Exemplo. Você já ouviu falar em rábulas? Que os mais novinhos talvez nunca tenham ouvido falar, né? Enfim, o que era o rábula? Foi uma coisa, por uma longa data no Brasil, que foi algo bem comum. O rábula era aquele que tinha grandes conhecimentos jurídicos, mas não era advogado. Então, ele sabia fazer muita coisa que um advogado faz, porque ele era conhecedor do texto de lei, mas ele não era advogado. Ok, mas ele fazia serviço de advogado. Tranquilamente, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido as qualificações profissionais que a lei estabelecer, e não tinha lei. Eis que surge o Estatuto do Advogado, e diz o seguinte: as atividades que são próprias do advogado são essas aqui. Aliás, o texto constitucional no artigo 133 fala que o advogado é indispensável na administração da justiça. Então, com base nisso, aí vem a lei, regulamenta, né, cria o Estatuto do Advogado, descrevendo quais são as atribuições do advogado. Atua no processo judicial, que é no contencioso, mas é papel do advogado não só atuar no contencioso, quer dizer, no processo judicial, ele atua também na consultoria jurídica e assessoramento jurídico. Então, as três coisas são próprias do advogado. O advogado é que faz isso. Outros não podem fazer.
Tá, mas para ser advogado precisa de quê? E tem que ser bacharel em direito. Tá, já eliminei o Rábula. Mas além de ser bacharel em direito, precisa de quê? Precisa ter inscrição na OAB. Obrigatoriamente. Tá, mas para estar inscrito na OAB, tem que ser submetido a uma prova e ter uma pontuação mínima. Pronto, a lei criou uma série de qualificações profissionais. Então, quando essa lei, o Estatuto do Advogado, surgiu, o que ela fez? Ela tornou a norma constitucional exercitável? Quer dizer, trouxe liberdade para ser advogado? Não. Ela fez uma reserva de mercado, na verdade. Essa lei, ela restringiu a liberdade profissional nesta área. Então, aquele que não era advogado e fazia serviço de advogado, agora não pode mais fazer serviço de advogado. Serviço de advogado é feito só por advogado. Tá, mas quem é o advogado? Ele tem que cumprir todas as qualificações que a lei estabeleceu. É isso. Então, o que a lei fez? Restringiu o alcance da norma constitucional, diminuiu a liberdade. Fez a contenção, diminuiu o alcance, conteve a norma constitucional. Por isso, essa norma é de eficácia contida. Vamos pegar mais exemplo. A gente também não tinha, há uns anos atrás, regulamentação da profissão de dentista. Não tinha. E por isso, era permitido que o prático pudesse trabalhar. Professora, quem é que é o prático? O prático é o cara que não é dentista, mas ele tem prática. Normalmente era alguém que era auxiliar do dentista, ou era um protético, né? Que depois resolveu ser prático. É assim, você quer fazer o quê? Arrancar seu dente? Ixi, eu sei fazer isso direitinho. Daqui, né? Que eu arranco. E aí a pessoa olhava assim, tô com o dente doendo, vou fazer um orçamento aqui com o dentista. Custa quanto para arrancar meu dente? 1.000. Vou ali no prático. Custa quanto para arrancar meu dente? Porque a moda era arrancar dente, né? Não se arrumava o dente, arrancava-se dente. Beleza, vamos lá no outro. Quanto que você cobra? 50. Não, é aqui mesmo, é só para arrancar. E podia. Aí, para nossa sorte, né? Tem dentista aí assistindo a aula? Veio a lei, regulamentou a profissão de dentista. Então, você tem que ser formado em odontologia. Você tem que ter o CRO para exercer a profissão. Então, o que aconteceu com o prático? Teve que fechar as portinhas, não pode, você primeiro vai fazer odontologia, tá? Primeiro tem um CRO, depois você aparece aqui. Porque do jeito que você tá aí, não vai poder mais fazer esse serviço é próprio do dentista. Vocês entenderam? Então, Nelma, para eu exercer a profissão, tem que ter lei. Não, gente, a maior parte das formas de trabalho não tem regulamentação e nem nome. Por exemplo, qual o nome que se dá àquela pessoa que é contratada por você para levar 2 vezes por dia o seu cachorrinho para passear? Ir lá no prédio, buscar o bebezinho lá, o cachorrinho, e levar para passear. O seu, do seu vizinho, do outro, leva 3, 4. Que nome que essa pessoa tem? Qual é essa professora? Sei lá, professora. Quando você descobrir, você me conta. Qual é a lei que regulamenta isso? Eu não preciso de lei para exercer trabalho, ofício, nem profissão. Eu não dependo da lei. A norma constitucional é completa. É suficiente. O direito nasce da Constituição. Basta o que está no texto da Constituição. Agora, o dia que vem uma lei regulamentando a profissão, como tem a lei que regulamenta a profissão do advogado, eu usei exemplo, a do dentista, a do nutricionista, a do médico, enfim. A lei não vem para garantir que você faça uso da liberdade. A lei, ao criar a qualificação profissional, a lei restringe a sua liberdade. E por isso, essa norma tem eficácia contida. Ela é suficiente, a aplicabilidade dela é imediata, é direta, mas o dia que vem a lei faz o quê? Diminui o alcance da norma constitucional. Neste caso, diminui o alcance da liberdade. Começou a entender? Eu vou usar mais exemplo, tá? Nesse vídeo, vou usar mais um exemplo. Beleza, vamos lá.
É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. O que a gente tem aqui no inciso 15 do artigo 5º? Direito de liberdade de locomoção. O que o texto constitucional está dizendo é que em tempo de paz, ou seja, uma situação que não seja de guerra, em tempo de paz é livre a locomoção no território nacional, podendo no Brasil qualquer pessoa entrar ou permanecer no Brasil nos termos da lei. Ixi. Podendo qualquer pessoa entrar ou permanecer no Brasil nos termos da lei. O direito é de liberdade de locomoção. Essa lei aqui faz o que com a liberdade de locomoção? Quando o texto está dizendo assim, qualquer pessoa em tempo de paz pode entrar e permanecer no Brasil nos termos da lei. Ixi. Quer dizer que para eu entrar no Brasil ou ficar no Brasil tem que ter uma lei regulamentando isso? Não. A lei, ao regulamentar isso, ela vai criar para mim impedimento. Por exemplo, como nós temos a lei da migração, que restringe a entrada e permanência de estrangeiros no Brasil. Ah, professora, o estrangeiro tem liberdade de locomoção? Tem. Estrangeiros podem entrar no Brasil? Sim. Estrangeiros podem ficar no Brasil? Sim. Como? Na forma da lei. E a lei vai exigir um monte de coisa deles. A depender do país de origem, vai exigir visto. E outras coisas mais, por conta da reciprocidade entre os países. Entende? A lei da Covid, lembra? Fala, professora, bate aí, não quero mais lembrar de Covid. Pois é, 2020, a gente fez a lei da Covid. E por conta daquela situação da lei da Covid, a gente teve a autorização legal de toque de recolher. Lembra disso? De medidas de distanciamento social. A lei da Covid estava fazendo o quê? Autorizando que presidentes, governadores e prefeitos pudessem, por decreto, restringir a liberdade de locomoção em tempo de paz. Por causa da pandemia. Era tempo de paz? Não tinha guerra declarada, era tempo de paz. Mas a gente tinha pandemia e como medida sanitária, os chefes de executivo foram autorizados por lei a restringirem a liberdade de locomoção, fazendo toque de recolher, fazendo medidas de distanciamento, criando situações de quarentena. Não foi o que nós vivemos? E essa lei fez o que com a nossa liberdade de locomoção? A lei da Covid. A lei da Covid tornou exercitável a liberdade de locomoção? Muito pelo contrário, ela restringiu a liberdade de locomoção. Vocês entenderam? Estão disfarçando a meia hora. Pois é. Então, essa norma constitucional que dispõe sobre a liberdade de locomoção é uma norma de eficácia contida, que tem aplicabilidade imediata? Tem. Eu preciso de lei para dizer que eu tenho liberdade de locomoção? Não. Eu já tenho liberdade de locomoção. Agora, o dia que vem a lei falando o assunto, a lei vai criar essa situação para diminuir a minha liberdade de locomoção. Vocês entenderam? É isso aí. Então, norma de eficácia contida. É aquela cujo alcance é literal. Veja, é simples você entender. É aquela cujo alcance pode ser diminuído por uma lei infraconstitucional ou pela própria Constituição. Exemplo de restrição trazido pela própria Constituição, eu te falo no próximo vídeo. Então, até lá!